Laurentino Gomes é 4 vezes ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura com os livros 1808, sobre a fuga da corte portuguesa de Dom João VI para o Rio de Janeiro, e 1822, sobre a independência do Brasil. Sua obra também foi eleita o melhor ensaio de 2008 pela Academia Brasileira de Letras. Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em administração pela Universidade de São Paulo, é membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Academia Paranaense de Letras. Seu terceiro livro, 1889, recém-lançado pela Globo Livros, trata da proclamação da República. Então, com vocês, o escritor Laurentino Gomes. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, eu queria cumprimentar a cidade de Paranavaí. Essa cidade é realmente uma grande honra vir a uma cidade que chama a si própria de cidade de poesia, né? Que bom seria se todo o Brasil valorizasse tanto as artes, a literatura, quanto a cidade de Paranavaí. Mas queria cumprimentar o prefeito, o licenciado Rogério, a primeira-dama Cristina, o Chico Ramos, nosso confrade. E queria também fazer um pedido de desculpas aos meus confrades e confreiras das academias que estão aqui hoje. Na correria ontem de ir para o aeroporto, eu esqueci a minha pelerine. Pelerine é esse traje regimental que nós usamos em ocasiões especiais, solenes, né? Isso quando nós não esquecemos no pé da cama, do lado direito. Eu sei exatamente onde está. Então, por favor, não entendam como um desprezo pelo protocolo, mas como simples fruto da correria, da pressa, né? Eu tenho uma missão importante no Brasil hoje, que é ser um abridor de portas para a história do Brasil. Como sabem, eu sou maringaense, sou vizinho de porta aqui de vocês também, mas por um conjunto de circunstâncias que às vezes até é difícil de explicar, misterioso, né? Eu fui sendo levado a atrair a atenção de milhões de pessoas para esse tema tão fundamental, que é fazer uma reflexão mais aprofundada, mais estruturada a respeito da história do nosso país. Como todos vocês sabem, nós não estudamos história apenas com um caráter de entretenimento, de curiosidade por personagens, acontecimentos pitorescos, engraçados, bem-humorados, às vezes até caricatos do passado. Embora a história do Brasil tenha muito disso também. Um Dom João que comia quantidades monumentais de franguinhos, não tomava banho, tinha medo de ciris, de caranguejos e assim por diante. Mas nós estudamos história por uma outra razão muito importante, que é entender o Brasil de hoje. A história é uma ferramenta importantíssima de construção de identidade. É como se fosse um processo de psicanálise, né? Quando você vai pro divã do analista, você está olhando o passado em busca de respostas e de forças para seguir a vida adiante. Da onde eu vim, quem sou eu, minha família, meus traumas, minhas experiências emotivas no passado. Como é que eu uso todo esse arsenal para seguir adiante, enfrentando os altos e baixos naturais da vida? E eu diria que existe uma similitude muito grande entre psicanálise e história nessa dimensão. Porque é só realmente olhando o passado que nós conseguimos ter uma visão mais acurada, uma visão mais precisa do Brasil que nós temos hoje. E eu diria que isso é especialmente importante no momento em que nós vivemos também uma experiência inédita na nossa história, que são 30 anos de democracia sem ruptura. Em mais de 500 anos de história brasileira, isso é a primeira vez que acontece.
30 anos em que todos nós estamos sendo chamados a participar da construção do futuro de forma coletiva. E nesse ambiente, estudar história é ainda mais fundamental, porque uma sociedade que não estuda história provavelmente não estará capacitada a tomar as decisões importantes que o Brasil está pedindo de nós neste momento, porque desconhece as suas raízes, não sabe como chegou até aqui. Então, para mim, é realmente um grande privilégio ser esse abridor de portas. Eu acho que nós também temos, aqui eu estou entre um grupo muito qualificado de escritores, poetas, pessoas que têm uma grande intimidade com as letras. E vocês sabem que nós temos também grandes desafios nessa área, né? Quer dizer, o Brasil é um país que lê muito pouco. A leitura, o índice de leitura médio no Brasil, se eu não me engano, é de 0,9 exemplar per capita por ano. O brasileiro não lê sequer um exemplar de livro por ano, isso descontado dos livros didáticos. É muito pouco. Quando nós sonhamos fazer um Brasil melhor, um país não leitor tem grandes dificuldades para seguir adiante. Mas eu acredito que nós também temos hoje no Brasil um desafio de linguagem, que é como usar uma linguagem acessível, fácil de entender, generosa com o leitor. O Brasil vem mudando bastante nos últimos anos. Eu não diria que é mérito individual de nenhum governo, de nenhum partido, é da sociedade brasileira que vem passando por mudanças estruturais importantes nas últimas décadas. Temos mais oportunidades, temos menos analfabetos, temos mais estudantes nas escolas, é um país urbanizado, assim por diante. E também existem novos leitores no mercado editorial. E eu acho que, especialmente com esse novo leitor, nós temos que ser muito generosos na linguagem. Usar uma linguagem acessível, fácil de entender. Então, é isso que eu procuro fazer. Tentar facilitar o acesso desse leitor a esse universo fascinante e importantíssimo que é a história do Brasil, de maneira que, por uma linguagem jornalística, ele possa ganhar intimidade e gosto pelo tema e depois se aventurar por obras mais densas, um Sérgio Buarque, um José Honório Rodrigues e assim por diante. E eu tenho trabalhado especialmente com 3 datas que eu julgo que são importantíssimas para entender o Brasil de hoje, que são 1808, o ano da chegada da corte ao Rio de Janeiro, fugindo das tropas do imperador Napoleão Bonaparte, que tinha invadido Portugal, depois do bloqueio continental de 1806, 1822, que é uma consequência óbvia da vida da corte. Você não consegue entender a independência do Brasil, o Grito de Ipiranga, em 1822, sem estudar o que aconteceu no Rio de Janeiro nesses 14 anos anteriores, em função da presença da corte. E depois, uma grande ruptura, uma grande mudança na nossa história, muito obrigado, que é a República. O Brasil permaneceu como monarquia durante 67 anos. E depois, em 1889, acaba todo o modelo de construção nacional, pela monarquia, pelo Império Brasileiro, e começa outro, a República, uma república bastante tumultuada, como nós temos visto recentemente, né? Uma república muito sujeita a sobressaltos e sustos de toda a natureza, mas é um modelo republicano. Então, eu poderia dizer que se o Brasil fosse um ser vivo da natureza, uma árvore, um animal, e nós quiséssemos identificar o DNA brasileiro, o código genético brasileiro, muito desse DNA estaria em 1808, 1822 e 1889, porque é ali que nós nos organizamos como nação independente, depois de separar, romper os nossos vínculos com Portugal, para seguir adiante como nação independente. Então são características muito fortes, genéticas mesmo, do ponto de vista institucional, burocrático, legal, administrativo, e algumas delas que nós tentamos até hoje resolver, não é? Características muito fortes. Por exemplo, hoje no Brasil se discute muito a corrupção, esse ambiente muito forte de promiscuidade entre os interesses públicos e privados. Nós temos um problema sério ainda de desigualdade social, o que nos leva às vezes a ter políticas públicas altamente polêmicas, como cotas para estudantes de negros nas universidades, de estudantes de escola pública e assim por diante. Políticas de distribuição de renda, como Bolsa Família, também muito controvertidas. Mas é um grande erro você achar que essas discussões são do presente, localizadas no Brasil de hoje.
elas têm raízes muito profundas, que vêm da época da colônia, da época da independência. Por isso que é importante estudar a história. Porque se nós temos que nas urnas, como cidadãos de pleno direito, tomar decisões hoje que dizem respeito a essas políticas públicas, que por natureza são controvertidas em qualquer país do mundo, tanto melhor será a nossa decisão se nós entendermos quais são as raízes desses problemas, porque nós temos que resolver hoje esses passivos históricos que o Brasil, infelizmente, não conseguiu resolver no seu passado mais distante. Então, por isso que é importante, para entender o Brasil de hoje, estudar essas três datas, né? Essas três datas que marcam a construção do Estado brasileiro ao longo do século XIX. Eu diria que todos os nossos grandes defeitos provavelmente já estavam presentes lá, mas também algumas virtudes que geralmente nós ignoramos, desconhecemos, não é? Às vezes a gente olha para o passado meio com um viés vira-lata, né? Para usar uma expressão do Nelson Rodrigues, como se nós só tivéssemos coisas ruins no passado, corrupção, desigualdade social, escravidão. E ignoramos coisas importantes que são virtudes da nossa história, como por exemplo, a nossa capacidade de manter a integridade territorial brasileira. O Brasil não se fragmentou na época da independência, ao contrário da América Espanhola. O Brasil se manteve unido, um Brasil grande, integrado, de dimensões continentais. Essa é uma virtude, é uma grande conquista que nós trazemos da nossa história. E aí eu lamento profundamente, às vezes, ver jovens que não estudaram história propondo hoje nas redes sociais a separação do Nordeste, do Sul e tal, só porque momentaneamente, circunstancialmente, nós votamos de forma diferente em uma eleição. Não, gente, não é assim. É preciso estudar história para entender que a integridade territorial é uma grande conquista do passado, né? Um país que talvez possa ainda ser identificado como uma nação relativamente tolerante do ponto de vista racial, político, religioso, uma sociedade que, apesar das dificuldades, ainda consegue ouvir o outro, dialogar com o outro, cada vez menos, mas ainda temos essa característica. Então é importante, né, olhar e observar não só defeitos que nós precisamos corrigir, dificuldades, mas também virtudes, que se nós soubermos mobilizar adequadamente, vão nos ajudar a resolver os problemas no futuro. 1808 eu considero que é a data talvez mais importante da história do Brasil, por uma razão muito simples. Nesses brevíssimos 13 anos de permanência da Corte no Rio de Janeiro, entre 1808 e 1821, o Brasil passa por aquele processo que eu considero o mais profundo e mais acelerado de todos os seus 500 anos de história. É um período muito breve. O Dom João chega ao Rio de Janeiro, encontra aqui um território analfabeto. Estima-se que na época 99% da população não soubesse ler e escrever. Portanto, de cada 100 brasileiros, só um saberia assinar o seu próprio nome, ler e escrever. Portanto, um país dominado pelo analfabetismo, sem livros, sem jornais, sem meios de comunicação, isolado no território, dominado pela escravidão. De cada 3 brasileiros, um era escravo, o outro era negro forro, recém-liberto, mestiço, mulato, índio. Uma população completamente à margem de qualquer oportunidade naquele final de período colonial brasileiro, marcado por uma grande desigualdade social, por uma grande concentração de riquezas, né? O Brasil herdou da época da colônia a concentração da terra na forma das capitanias hereditárias, nas sesmarias. Então era um país realmente muito isolado, muito analfabeto, muito ignorante, e um país dominado pela escravidão. O Brasil foi o maior território negreiro das Américas. De 10 milhões de escravos que vieram para o continente americano nos 350 primeiros anos depois do descobrimento, 4 milhões vieram para o Brasil. O Brasil recebeu 40% de todos os escravos da América. E hoje eu diria assim que é lamentável que nós não tenhamos um único grande museu da escravidão no Brasil. É como se nós tivéssemos passado uma borracha
nessa questão. Não existe, eu não vejo, eu não quero ver, eu não quero lembrar. O Brasil foi o maior território escravagista da América, ou escravista, né, para usar um termo mais acurado, correto. E o Dom João chega e ele precisa governar o Império Colonial Português a partir do Rio de Janeiro. Então ele começa um processo de transformações muito profundo, muito acelerado. Abre os portos, cria a imprensa régia, que passa a publicar livros e jornais, autoriza manufaturas, cria a Real Casa de Suplicação, que seria hoje o equivalente ao Supremo Tribunal Federal, que até então funcionava em Lisboa, passa a funcionar no Rio de Janeiro. Ele cria o Jardim Botânico, academias militares de ciências agrícolas, escola de medicina em Salvador, mas não só, ele faz mudanças do ponto de vista burocrático, institucional. Ele também promove aquilo que os historiadores às vezes chamam de um processo civilizatório nos trópicos. Ele traz compositores, artistas, dançarinos, pintores, o Debré, o Rugendas, as missões científicas de Saint-Hilaire, de Márcio Spiques. Então, é um processo não só de transformação do ponto de vista institucional, mas também de dar, especialmente ao Rio de Janeiro, algum traço de sofisticação digna de tornar essa cidade digna de abrigar uma corte exilada nos trópicos. Quando Dom João vai embora, a consequência óbvia era a independência. Quer dizer, o processo de transformação tinha sido tão grande que não havia a possibilidade do Brasil retornar à condição de colônia que vigorava até 1807. Aliás, é muito simbólica a frase famosa de Dom João, dita ao seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, futuro imperador Pedro I do Brasil, na noite anterior ao embarque de volta para Lisboa, né? Ele chamou o Dom Pedro no seu quarto, no Palácio São Cristóvão, e disse o seguinte: Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que me has de respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. Essa frase é muito interessante, porque ela mostra, primeiro, que o Dom João não era o bobalhão e o desqualificado que às vezes nós lemos em livros de história do Brasil ou em séries ou filmes como o Carlota Joaquim, na Princesa do Brasil. O Dom João, embora tivesse grandes dificuldades pessoais, ele era realmente um homem muito indeciso, muito medroso, ele sabia o que ele estava fazendo. E essa frase mostra isso, que o Dom João tinha plena consciência de qual era o resultado da sua presença aqui nos trópicos do Rio de Janeiro, naqueles 13 anos. Porque essa frase, ela tem 3 mensagens, uma frase muito curtinha com 3 mensagens ao mesmo tempo. Primeira mensagem: a independência vem aí. Se o Brasil se separar, o que ele está dizendo? O Pedro, depois de tudo que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro nos últimos 13 anos, não dá mais para manter o Brasil como colônia. O Brasil vai se separar de Portugal. Segunda mensagem: já que o Brasil vai se separar de Portugal, controla você o processo de independência do Brasil, antes que seja para ti que me has de respeitar. Ele está dizendo o seguinte: vamos nós da Real Família de Bragança organizar, controlar e liderar o processo de independência do Brasil. Para quê? Para que o Brasil não caia nas mãos desses aventureiros. Quem seriam os aventureiros da frase do Dom João? Os republicanos que estavam fazendo a independência da América Espanhola. Bernardo O'Higgins, José de San Martín, Simão Bolívar, e que acabavam com a monarquia. Não tem rei na república, ou seja, a América Espanhola se tornou independente da Espanha de forma republicana. Então o que o Dom João está dizendo é o seguinte: olha, o Brasil vai se separar, controla você o processo de independência e não deixe que o Brasil se torne uma república, mantenha o Brasil como monarquia. E é de fato o que acontece no ano seguinte, né? Essa coisa curiosíssima que é o nosso processo de independência. O Brasil rompe os seus vínculos com Portugal, mas se mantém como monarquia. E o herói da independência brasileira não é um republicano como Thomas Jefferson, como Benjamin Franklin, como John Adams ou o Simão Bolívar. É o herdeiro da coroa de Portugal, o príncipe regente Dom Pedro. E o Brasil se mantém como monarquia por mais de 67 anos. É um caso único da América. O que os historiadores às vezes chamam de
uma flor exótica na América, uma ilha monárquica cercada de repúblicas por todos os lados. Aí vocês vão perguntar, mas como foi que isso aconteceu, né? Como é que o Brasil, primeiro, não se separou, não se fragmentou, ao contrário dos nossos vizinhos, e como o Brasil se manteve como monarquia, o que era uma coisa improvável. O Sérgio Buarque de Holanda defende duas teorias que eu gosto muito. A primeira, o Sérgio Buarque disse o seguinte, que em 1821, o Brasil ainda não estava pronto para a independência, mas há uma guerra civil em Portugal, a Revolução Liberal do Porto, uma guerra civil entre monarquistas absolutos e constitucionais, entre republicanos e monarquistas. É um vácuo de poder que ocorre na metrópole. A metrópole entra em crise como resultado da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, da vinda da corte para o Rio de Janeiro. E aí os brasileiros, que na verdade preferiam uma outra fórmula, que era manter o Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve, isso era conveniente para os brasileiros se veem meio que obrigados a levar adiante um projeto alternativo, que a rigor eles não queriam, que era um processo de separação total. Essa é a primeira tese do Sérgio Buarque, que o Brasil, a independência do Brasil ocorre no vácuo de uma crise de poder na metrópole. A segunda teoria do Sérgio Buarque é que o sentimento de medo funcionou como um amálgama, uma cola, né? Mantendo juntos interesses que até aquela época eram divergentes e que poderiam ter levado à fragmentação do território, a uma guerra civil. E segundo o Sérgio Buarque, eram dois principais medos. O primeiro era de uma guerra civil republicana, porque era o que estava acontecendo na América Espanhola. Na América Espanhola também houve um vácuo de poder na metrópole. O rei da Espanha, o rei Carlos, ficou prisioneiro de Napoleão, na cidade de Baiona. Então, o Império Colonial Espanhol fica à deriva, sem um centro de união de poder. E aí os caciques, os caudilhos locais, entram numa guerra civil e a América Espanhola se fragmenta, numa constelação de países independentes. E havia muito medo de que isso acontecesse no Brasil também, porque até a chegada da corte, as províncias eram isoladas, rivais, sem comunicação no território. Havia muita rivalidade entre as províncias. Então esse era o primeiro grande medo, de que no processo de independência, cada líder regional, senhor de engenho, barão do café, os fazendeiros, os pecuaristas do Rio Grande do Sul, entrasse numa guerra civil republicana, que levaria à fragmentação do território. Mas aí havia um segundo medo maior do que o primeiro, que era o medo de uma guerra étnica, de uma bomba social, de uma rebelião dos escravos contra os seus senhores brancos. Porque na hipótese de uma guerra civil republicana, como o Brasil não tinha exército, não tinha marinha, não tinha nada, não tinha forças armadas constituídas, os caciques regionais teriam que armar os seus escravos. Essa era a força disponível para lutar essa guerra civil. Esses escravos armados e imbuídos daquelas ideias libertárias que chegavam da Europa, dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, que dizia que todos os homens nascem iguais em direitos, que incluem a liberdade, poderiam pegar em armas contra os seus senhores. Aliás, isso aconteceu no Haiti, em 1794, na independência do Haiti, uma colônia francesa, os escravos negros africanos ouviram falar de uma revolução em Paris que dizia que todo mundo nascia igual em direito e que incluía a liberdade. Falei, isso é para mim mesmo. E trucidaram os brancos. Então havia um medo no Brasil do chamado haitiísmo, que era uma bomba social latente, pronta a explodir. Então a soma desses dois medos fez com que a elite brasileira embarcasse num projeto de José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, que previa um centro de união e poder no Rio de Janeiro, um centro de controle do processo de independência forte, centralizado, nas mãos de quem? Do herdeiro da coroa brasileira, da coroa de Portugal, que era o príncipe regente Dom Pedro. E é de fato isso que acontece, né? Então o Brasil não se fragmenta, o Brasil evita uma bomba social, o Brasil evita o caos que se anunciava iminente, e o Brasil se mantém como monarquia, ou seja, a elite brasileira, o que o Lula e a Dilma hoje chamariam de a elite branca,
optou por um projeto conservador, um projeto assim, olha, vamos romper os vínculos com Portugal, mas com muito cuidado, porque esse é um experimento altamente instável, pode fugir do controle. Então, vamos manter a monarquia, vamos manter o poder centralizado, manter o território unido e não fazer república. Cuidado que a república é muito perigosa. E assim o Brasil permanece por 67 anos. Então, essa flor exótica nos trópicos, né? Monarquia cercada de repúblicas. Mas aí é interessante porque se estabelece um pacto entre a elite brasileira e o trono. Porque são interesses que se complementam e que exigem que o Brasil rompa os vínculos com Portugal e não altere em nada a estrutura social vigente. O Brasil rompeu os vínculos com Portugal, mas manteve a escravidão. O Brasil é o último país da América a acabar com o tráfico negreiro em 1850 e o último país do hemisfério ocidental a acabar com a escravidão com a Lei Áurea em 1888. O analfabetismo, que era de 99% em 1808, ainda era de 80% em 1889, no ano da proclamação da República. E quando eu nasci em Maringá, em 1956, ainda era de 50%. Observe que o Brasil vai empurrando com a barriga passivo, vai acumulando e empurrando passivos históricos. O Brasil não distribuiu renda, não distribuiu oportunidade, não fez nada. Então, durante o século XIX, por exemplo, o Brasil fez uma reforma agrária às avessas. A chamada Lei de Terras de 1850 dificultou o acesso à propriedade rural porque sabia que uma hora tinha que abolir a escravidão e não queria que os novos imigrantes que chegassem da Europa se tornassem proprietários. Eram apenas escravos brancos para substituir os negros que seriam libertos. Então, o Brasil dificulta a propriedade da terra, o que também cria mais um passivo histórico, né? Hoje, em 2014, nós ainda estamos discutindo a reforma agrária, quando os Estados Unidos fizeram isso no século XIX, a grande marcha para o oeste. Então, observe que o Brasil vai acumulando passivos históricos e dificultando o nosso avanço em direção ao futuro. O Império Brasileiro, ele é caracterizado por uma estética, por uma arquitetura, uma nomenclatura, todo um ritual de poder que imita a Europa, né? Os prédios do Palácio de Petrópolis, do Rio de Janeiro, os barões, os viscondes, os condes, assim por diante. O imperador Pedro II, que é a grande vitrine desse império, governou quase 50 anos, era o seu símbolo, e ele projetava uma imagem de um Brasil que deveria ser, mas não era. Vocês vão sempre observar na iconografia do Dom Pedro II, um homem muito austero, amante das artes, das ciências, da literatura, que sempre aparece com um livro na mão, com um objeto científico do lado, um globo terrestre, uma luneta, um telescópio. Se correspondia com os grandes filósofos, com Victor Hugo, escritores, ajudou o Graham Bell a inventar o telefone, conta essa história.